Bom dia para todos vocês, sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ainda ficar firmes. Nossa, que palavra é essa, irmão? Que palavra é essa? E é uma grande verdade, o que está escrito aqui é uma grande verdade. Sabe por quê, irmãos e irmãs? A nossa luta não é contra a carne. A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta também não é contra a carne e nem contra o sangue. Por isso nós temos o quê? Que ficar firmes, nos revestir com a armadura de Deus e pedir para o Senhor que abra os nossos olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais têm que ser abertos. E como, pastora, que eu posso fazer isso? Você pode abrir os seus olhos espirituais através do dom do discernimento de espírito. Nós temos que enxergar entre as linhas. Nós temos que aprender a ver o oculto e o escondido. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos as pessoas exteriormente. Exteriormente, as pessoas parecem tão bondosas. As pessoas, sabe que as pessoas, a maioria é camuflada. As pessoas se camuflam. As pessoas às vezes são más. São pessoas que estão com intenção mal. Vêm às vezes para tentar puxar o teu tapete ou para fazer alguma maldade contra você. Mas você não conhece a intenção do coração. Porque só o Espírito Santo, só Jesus é que conhece a intenção do coração do ser humano. Mas muitas vezes, irmãos, nós caímos em armadilhas terríveis por confiar em pessoas. Muitas vezes contamos os problemas, contamos nossas dificuldades, abrimos nossos corações para as pessoas erradas. E as pessoas, eles colhem porque primeiro eles se fazem de amigos. Vem, faz uma amizade falsa, uma amizade que não é verdadeira e começa a fazer com que você venha confiar. Faz de tudo para você confiar. Aí quando você começa a confiar, você começa a abrir teu coração. E quando você abre o teu coração, aquelas palavras que você falou, aquelas coisas que você disse, as pessoas guardam como arma contra ti. Para usar depois, eles guardam e no momento certo, na hora que eles querem puxar o teu tapete, que eles querem te destruir, eles usam as próprias palavras que saíram da tua boca. Então, irmãos, é muito perigoso. Nós estamos num tempo que chama-se tempo mau, que é o tempo do fim, sabe? Dias maus, a Bíblia diz dias maus, que é o tempo mau mesmo, o tempo do fim. E nós temos que aprender a viver nesta terra, aprender a vigiar. A Bíblia diz vigiai e orar. Por que vigiar antes de orar? Porque não adianta você orar, abre tua boca, fala o que não deve, e você peca e faz coisas erradas, você anula todinha a tua oração. Mas agora quando você vigia e você ora, você recebe a bênção. Então, irmãos, nós temos que aprender a viver nesse mundo e nesse dia que se chama hoje. Temos que aprender a ter sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, lá do versículo 3 em diante, diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. E é verdade, nós temos que andar com sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, Pai, para mim vencer, Pai, as dificuldades. Porque eu não sei, Pai, muitas vezes eu confio demais, muitas vezes você é tão pura de coração, a tua mente é tão pura, as tuas mãos são puras, você é uma pessoa simples, você é uma pessoa pura e você não enxerga a maldade. E por você não enxergar a maldade, muitas vezes você cai em armadilhas terríveis. Muitas vezes você é decepcionado ou decepcionada. Muitas vezes você passa por aflições terríveis, armadilhas terríveis e traições também terríveis. Por quê? Porque você não vigiou. Você não vigiou, você falou demais, você agiu de uma maneira que as pessoas viram que podiam passar na tua frente ou fazer alguma coisa contra você.
Por quê? Porque você tinha humildade, você tinha um coração puro. Nós podemos ser humildes, sim, e prudentes também. Nós podemos ser uma pessoa simples, uma pessoa de coração puro, uma mente pura e as mãos puras, mas também podemos pedir para o Senhor que Ele abra os nossos olhos. Pai, coloca colírio santo sobre os meus olhos, abre os meus olhos espirituais. Sabia que quando o Espírito Santo abre nossos olhos espirituais, você está ali com aquela pessoa, uma palavra que a pessoa fale, o jeito de falar, o jeito de agir, Deus te dá um discernimento de espírito tão grande que você enxerga o que as outras pessoas não enxergam. E você consegue ver que aquela pessoa realmente é falsa, que aquela pessoa não é verdadeira. Você enxerga porque o próprio Espírito Santo te mostra, através do dom do discernimento. O dom do discernimento nós temos que pedir muito para Deus. E precisa existir esse dom. Na maioria das igrejas, precisa ter o dom do discernimento. Porque é através do dom do discernimento que a gente vê o que está sendo oculto, o que está escondido ali, o que as pessoas estão fazendo ali de errado. Porque Deus vai mostrando, Deus mostra quem é e quem não é. Irmãos, a gente olha para as pessoas na igreja, a gente não sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. Porque na parábola das 10 virgens, falava bem assim, tinha 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E daí quando veio o noivo, ali as prudentes levantaram, pegaram seu azeite e foram até o noivo. E as outras não tinham azeite. Me dá um pouco do teu azeite. Ah, não posso, não vai faltar para mim. Vai comprar. Quando elas foram comprar, não deu mais tempo. E quando elas chegaram lá, a porta tinha se fechado. Então ali eram 10. Mas se você olhasse, as 10 eram iguais. As 10 eram iguais. Só que umas tinham azeite de sobra e as outras não tinham. Então tem pessoas que estão na presença de Deus. Tem pessoas que realmente estão com azeite. São pessoas iluminadas. Pessoas que você pode confiar. Pessoas que realmente fazem a vontade de Deus. Não são fofoqueiros, não, você pode abrir o teu coração, a pessoa te dá um bom conselho, é uma pessoa realmente de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas tem muitos que não, muitos estão camuflados, muito parece, mas não é. Parece que é uma pessoa de Deus. Você olha assim, você não consegue distinguir quem é e quem não é. Como que a gente consegue distinguir? Só através do dom do discernimento e através do Santo Espírito de Deus. Só o Santo Espírito de Deus, Espírito Santo, é quem pode nos dizer. Já aconteceu comigo de eu me enganar muito, já me enganei muito com pessoas, muito. Já me enganei demais, assim, de eu abrir meu coração, de eu falar para a pessoa, de eu contar os meus problemas, e depois eu me meti numa encrenca mesmo, porque aquela pessoa fez uma fofoca muito grande, pegou aquilo que eu falei e jogou contra a minha vida para me destruir. Para me defamar, para falar coisas contra a minha vida. E eu falei, meu Deus, mas eu confiava tanto nessa pessoa, e agora essa pessoa falou tudo isso. Aí ali eu me decepcionava, eu ficava triste. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia eu sou prudente. A Bíblia diz assim, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A serpente é prudente. Nós temos que ser prudentes. Hoje em dia nós não podemos confiar em todo mundo. Não dá para confiar em todo mundo. Porque muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e nós precisamos do quê? Precisamos de um aconselhamento, nós precisamos de uma ajuda, de uma pessoa, mas temos que escolher a pessoa certa. Se não tiver nenhuma pessoa que você possa realmente confiar, dobra o teu joelho e fala com Jesus. Jesus, o Senhor é o meu verdadeiro amigo. Só posso confiar no Senhor, não posso confiar em mais ninguém. Porque se eu for confiar numa pessoa, a pessoa vai até pegar aquilo que eu estou falando para jogar contra mim, faz aquilo de arma, a pessoa faz de arma. Aquilo que você falou se torna uma arma na mão daquela pessoa contra a tua própria vida. E você é destruída pela tua própria boca. Isso que é o pior de tudo. Então, irmãos, nós temos o quê? Que andar vigilando, em vigilância, vigiando, quer dizer. Nós temos que andar vigiando em todo o tempo, em todo lugar. Sempre vigiando, sempre buscando a face do Senhor. E aqui também diz assim, muito linda essa palavra de hoje. Olha aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus.
e havendo feito tudo isso, ainda ficar firmes. Mesmo fazendo tudo isso, mesmo vigiando, mesmo andando, se revestindo do mal, mesmo tendo prudência, nós temos ainda que permanecer firme. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Como que podemos vigiar? Colocando a armadura divina. Qual que é a armadura, pastora? A oração, a palavra, o estudo da palavra é uma armadura. A oração é muito importante. O estudo da palavra, meu Deus, fortalece demais o nosso corpo espiritual. E também, irmãos, quando nós nos revestimos da palavra e da oração, principalmente do jejum, que é muito importante, quando nós se revestimos dos três e também aprendemos a vigiar, oramos, jejuamos, lemos a palavra, fazemos a obra de Deus e ainda vigiamos. Porque a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra a carne nem contra o sangue. Principados e potestades, você tem que ver o que está atrás. O que está atrás daquela pessoa, o que está ali influenciando aquela pessoa. Qual é o espírito maligno que está influenciando aquela pessoa? Às vezes é encosto. Tem pessoas que têm encosto e nós temos que repreender. E às vezes essas pessoas são influenciadas por Satanás e prejudicam a nossa vida. Então você não tem que ficar bravo com aquela pessoa. Você não pode ficar magoada com aquela pessoa. Você tem que orar pelaquela pessoa e dizer, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Liberta essa pessoa, Pai, que está se voltando contra mim sem causa. Nem fiz nada para essa pessoa e essa pessoa fica brava comigo do nada. Eu tentei até ajudar essa pessoa, fui boa para essa pessoa, mas a pessoa é ruim para mim. Então, irmão, você tem que olhar que isso não é a pessoa. Não brigue com a pessoa. É o que está por trás. É o inimigo que está ali agindo na mente, assoprando ali no ouvido da pessoa, jogando dardos inflamados ali na mente da pessoa, e a pessoa faz essas coisas. Mas nós estamos em vigilância, estamos nos dias maus, nós estamos nos dias maus, e nós temos que aprender a vigiar. E aqui também diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo, de Satanás. Sabia? Satanás, ele faz ciladas contra nós, ele quer nos destruir, mas se nós estamos com a armadura, revestido mesmo com a armadura divina, se nós nos fortalecemos no Senhor, na sua força, nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos livrar. Nenhuma arma preparada contra mim e contra você não vai prosperar, não vai. A pessoa pode até querer vir contra você, não vai conseguir. Primeira, porque você está com os teus olhos espirituais abertos. Segunda, porque você é uma mulher de oração, de jejum, de estudo da palavra, você é uma mulher que faz a obra. Quando nós estamos assim, revestidos com o poder de Deus, nós somos o quê? Brindados. Eu sou brindada, você é brindado. Nós somos brindados pelo Senhor Jesus. E nenhum mal pode vir sobre as nossas vidas. E o Senhor, Ele nos guarda. O Senhor, Ele nos dá sabedoria para nós conduzir as nossas vidas. Não é com briga, não é com contenda, não é você xingando, brigando a pessoa que você vai resolver a situação. Não é com a força do braço. É com a força do Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus! Que palavra linda de hoje. Irmão, se você gostou dessa palavra, e se essa palavra falou com você, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal e que você também apertasse ali o sininho de notificações e compartilhasse. Compartilha com aquelas pessoas que você ama. Você pode dizer, puxa, essa palavra seria muito bom para minha vizinha, para minha amiga de trabalho, para minha amiga lá que está estudando comigo, que está fazendo o curso comigo. Passe para a tua amiga, compartilhe e ela também vai ser. Se edificou você, vai edificar ela também. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. É verdade, Pai, nós estamos num mundo que realmente, Pai, os dias realmente se tornaram maus mesmo, maus.
E nós, Pai, temos que saber lidar com as pessoas, Pai. E nós não podemos brigar com as pessoas, fazer confusão com as pessoas. Nós temos, Pai, que aprender a amar as pessoas, Pai, da maneira como elas são. Mas a gente sabe, Pai, que elas são influenciadas por espíritos malignos, encosto. E nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar. Pai, abre os meus olhos, abre os olhos dos teus filhos e das tuas filhas. Abre os nossos olhos espirituais, Jesus, para que nós possamos ter discernimento de espírito e nós ver quem é verdadeiro e quem é falso, para que não venhamos cair em armadilhas de Satanás, para que não venhamos nos magoar e nos machucar. Pai, abre os meus olhos, abre os olhos dos teus filhos e das tuas filhas. Assim eu oro e agradeço em teu nome, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém.